Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Coluna Forte, um podcast da Ideal Espaço Saúde, destinado ao tratamento da coluna vertebral sem cirurgias. Eu me chamo Jason e sou fisioterapeuta aqui na Ideal Espaço Saúde. Eu sou o Luiz Jorge, sou osteopata aqui na Ideal Espaço Saúde. E hoje vamos falar de um tema bastante importante para as mulheres. Mulher tem mais dor lombar ou dor na coluna do que os homens? Mas é importante para os homens também, né? É verdade. Mais ainda para os homens. É verdade. Então, o que a ciência diz, né? Então, a gente sabe que 80% da população vai experimentar dor lombar em algum momento da vida. Agora, desses 80%, a ciência mostra que de 45% a 55% serão mulheres e de 35% a 45% serão do sexo masculino. Então, sim, as mulheres têm uma maior predisposição ao desenvolvimento de dores lombares e dores crônicas. Se a gente chega lá na lombar, acho que a gente já pode começar ali, porque a mulher normalmente ela tem um sistema digestivo mais sensível, né? A gente nota com frequência que homem, com frequência as pessoas falam, o meu marido come igual um urubu, meu marido come demais, não sente nada. Então a mulher ela já tem um sistema digestivo mais sensível. O sistema digestivo mais sensível vai refletir aquela dorzinha lá nas costas. Uma outra coisa que acontece muito na mulher e por um longo período são os períodos menstruais, né? Que muitas mulheres experimentam dor lombar durante o período menstrual, né? E que são as famosas TPMs ali, né? Às vezes isso até é um pouco prolongado, dependendo da mulher. E várias vezes nós ouvimos aqui relatos de mulher falando, quando eu estou menstruada eu tenho dor na lombar. Então, por isso a gente já teria aí uma explicação para o aumento de dor lombar. Mas tem mais coisa, né, Jesus? Essa é a famosa dismenorreia lombar. Então, ela está associada também nessa questão de variação hormonal, de aumento de retenção de líquido no corpo, né? Com isso, nós temos também alterações do estrogênio, que pode levar a uma sensibilização, ele está relacionado ao controle da inflamação e da modulação da dor. Então, a queda do estrogênio ali no período pré-menstrual também predispõe ao aumento dessas dores. Também experimentam no período menstrual um aumento de fadiga, né? Então, a gente vê ali na academia, quando a mulher, minha namorada, por exemplo, meu treino hoje não foi legal. Mas por que não foi legal? Está no período menstrual ali, e isso tem impacto direto ali nas dores e cansaço. Tem um cara que ajuda a diminuir dor, né, que é a serotonina. E esse aí eu sempre brinco com as pacientes, eu exemplifico para elas o seguinte, a serotonina, a gente tem um período mais baixo da serotonina no período pré-menstrual. E o que a serotonina faz? Ela é que dá a vontade da mulher comer um chocolatinho. Todo aquele alimento que a gente pensa, tem um dia um pouquinho mais estressante da mulher, quando está no período pré-menstrual, ela vai comer o chocolatinho, ela comeu o chocolatinho, ela diz, coisa boa. Por quê? Porque ele causa um relaxamento. O relaxamento também diminui dor. Então, como a mulher nesse período ela está com a serotonina baixa, ela tende a experimentar mais dor. Aí ela tende a buscar mais alimentos que não fazem tão bem, que dão maior prazer, né? Pizza, hambúrguer, chocolatinho, bebida alcoólica. Isso aumenta a retenção de líquido e acaba dando um efeito rebote, isso que o Jesus falou ali, que acaba aumentando a dor também por essa experiência. E a então, são várias intercorrências hormonais que colaboram para o aumento da dor. Lembrando que isso não tem a ver com lesão tecidual, tem a ver sim com dor. E inclusive, ali o Luiz falou, elas extrapolam nesses alimentos para sentir um pouco mais de bem-estar e prazer, e esses alimentos geralmente agravam as questões intestinais. Sim. Que as mulheres já, como o Luiz falou anteriormente, já têm uma sensibilidade maior nessa região. E aí a gente sabe que problemas intestinais têm relação direta com as dores de coluna. Então não podemos esquecer disso. Mas falando em limiar de dor, né? As mulheres elas têm um limiar de dor mais baixo que o homem. Como é que, para vocês entenderem isso? Existe um equipamento que é o algômetro. Isso aí vai dar rolo, hein? Né? Existe um equipamento que é o algômetro. E quando a gente vai estimular, ele diz assim, fiz uma pressão com 5 quilos e senti dor. Aí, outra pessoa, 3 quilos já é o suficiente para sentir dor.
E aí as mulheres elas acabam tendo um limiar de dor mais baixo do que os homens. É necessário um estímulo menor para que ela sinta dor. Por que que o Luiz disse que isso vai dar rolo? Porque a gente sabe que quando o homem está dodói, ai meu Deus, ai me machuquei, então ele se vitimiza. Só que nessa questão, como esse estilo de vida da mulher de cuidados com a família, cuidados com a casa, cuidados com pais, isso também leva a um aumento de estresse, um aumento de ansiedade, de hipervigilância, e também elas acabam sentindo mais dor por causa disso. Sim, mesmo o homem do marido dodói, a mulher sente mais dor. Esse aspecto é um aspecto que a gente chama emocional, né? Não é aquela dor que é inventada, mas sim essa pessoa ela vai ter alterações químicas lá no cérebro que vão favorecer a ter mais dor, né? E depois, quando a gente vem em áreas relacionadas à emoção e memória da dor, essas áreas elas são mostradas como mais ativas no cérebro feminino. Para vocês entenderem... E elas coincidem, né? Exatamente. E para vocês entenderem, eu costumo fazer a piada que cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça. Então o que acontece? Quando ele tem uma experiência emocional desagradável, é como se fixasse um carimbo lá no cérebro, associando aquela experiência à dor. Memória da dor e experiência desagradável. Então, criança que já se queimou comendo mingau, sopra até iogurte. Então é disso que a gente está falando. Essas experiências anteriores que trazem emoções associadas têm uma maior fixação no cérebro. E no cérebro feminino, essas associações entre memória da dor e emoção ela é mais forte. Ou seja, quando a pessoa fica triste, ela experimenta dor. Porque essas áreas coincidem. E tem um outro dado que aí não é específico para a mulher, mas acho que vale a gente colocar aqui, que 70% das pessoas que têm dor crônica têm alguma alteração de humor associada, né? Então, essas experiências ruins, quando a gente fala alteração de humor, né, principalmente os casos de ansiedade e depressão, que vão estar influenciando nesses episódios de dor crônica, nessa história de dor crônica dos pacientes. Então, essa relação de emoção e dor, ela é muito forte. Lembrando que não é uma dor inventada, não é que o paciente não tem essa dor, mas sim que existe uma relação química e ela é importante, da dor com a emoção. No Brasil foi feito pesquisa nacional em saúde e foi levantado que 21% das mulheres experimentam dor crônicas, os homens 15%, e eles viram que em regiões como o sul do país, no Rio Grande do Sul, as mulheres chegam a 47%, 49% de dores crônicas. Então, as mulheres elas têm uma maior sensibilidade, que a gente chama dessas vias de sensibilização, né? E que a gente fala da dor nociplástica. A gente trabalha muito com os mecanismos que seria o nociceptivo, que é quando tu machuca, torceu, deu um mau jeito, a neuropática, que são as relacionadas às hérnias de disco, com irradiação ao longo de toda a perna, e a nociplástica, que tem essa relação com a sensibilização. Então as mulheres elas têm uma maior chance de desenvolver essas dores nociplásticas. Aqui no Rio Grande do Sul ele tem algumas incidências de dor que são maiores, né? Não sabe se pelo frio. Antes de falar um pouco também do consumo de carnes vermelhas e gordas, porque os aspectos de câncer também são maiores no Rio Grande do Sul. Então tem algo relacionado aí que não se responde ainda muito bem. Existem várias. Não sei se é a própria etnia também. Né? Pode. Bom, e a gestação? Gestação. E o pós-parto? Aí tem, de novo, variação hormonal, né? Exatamente. Essa parte da variação hormonal, ela pega muito na mulher. Durante o período da gravidez ali, o corpo vai liberando um hormôniozinho chamado relaxina, o nome já diz, é para relaxar, para ela poder aumentar os volumes de abdômen, para que a coluna dê conta desse aumento de volumes sem ter uma lesão maior. Esses ligamentos são obrigados a relaxar. E isso acaba gerando um certo estresse nas estruturas ali, né? E aí, tanto no período da gravidez, quanto no pós-parto. Né? A gente vê, a relaxina ela tem essa função principalmente de relaxar a pelve para a passagem do bebê. Só que nisso ele gera
uma sobrecarga muscular que precisa estabilizar aquela estrutura. Invariavelmente a gente vê, além da dor lombar, as dores sacroiliacas, né? Que é ali a dor na bacia mesmo. Nós temos também, além do aumento do volume abdominal, ou melhor, com o aumento do volume abdominal, uma sobrecarga, né? Nós temos o aumento da curvatura lombar, da lordose, isso leva a maior compressão das articulações da própria coluna, isso leva aí ao surgimento de dores. No pós-parto, isso já está mais relacionado à fraqueza abdominal, o músculo que passou muito tempo distendido, né? E ele fica incompetente, por isso que o acompanhamento com fisioterapeuta, especialista em saúde da mulher, é interessante. Os exercícios bem orientados no Pilates também são interessantes. A gente também tem as aplicações de taping no pós-parto que ajudam na estabilização desse abdômen. Conter o volume, né? Exatamente. Tem uma coisa que é importante ali, tu comentou da distensão do abdominal, mas também existe, que hoje já é famoso, que é o nosso assoalho pélvico, que também fica distendido nesse período, né? Que ali eu falei antes da relação do abdômen, o Geis falou da relação da pelve. Agora ele falou da relação do abdômen e eu lembrei da relação da pelve, que também distende a musculatura do assoalho pélvico, levando muitas vezes as incontinências urinárias, disfunções sexuais após essa relação. E essa relação entre a insuficiência urinária e dor lombar também é bem alta, né? Eu acho que, se eu não me engano, tu falou com a Joana, era 80%. É uma incidência bastante grande nesse público. Depois a gente tem algumas questões também, porque a gente trabalha sempre com a questão biopsicossocial, né? Sim. Então a gente abordou algumas questões biológicas, ou seja, estruturais, falamos de hormônios interferindo no relaxamento de estruturas, no hormônio estimulando ou tendo um menor trabalho em cima da parte de sensibilização, como foi o caso do estrogênio. Serotonina, né? Serotonina, mas o estilo de vida, ele também manda muito, né? Sim. E aí existe algumas convergências ou divergências em relação a isso, mas existe a questão também da jornada, né, da tripla jornada das mulheres. Então a gente não pode também viver só numa bolha, onde algumas mulheres têm empregada, trabalham fora, mas tem aquela mulher que sai de manhã para fazer faxina, depois ela chega, tem que cuidar das crianças, limpar a casa dela, tem toda a carga emocional envolvida com relação a essas questões. E isso, como a gente viu, que a parte emocional, a parte de ansiedade e estresse influencia diretamente, pode ser um fator aí que influencia. E a mulher sempre tem esse aspecto de acolhimento e preocupação com o outro maior que o do homem, né? Isso é característica do sexo feminino na sua grande maioria. Então, é claro que esse acolhimento, essa preocupação com o outro também te leva a um aumento de estresse. Vamos dar o exemplo da nossa amiga? Teve uma colega nossa que experimentou uma capsulite adesiva, que é um acometimento no ombro. A gente chama de ombro congelado, perde-se os movimentos. E a mãe dela disse, pô, como eu queria que essa capsulite, que esse problema fosse para o meu ombro. A filha ficou bem e a mãe ficou ruim, ficou com capsulite. Então tem essas questões. A mulher se envolve muito com... E ficou feliz da vida. E ficou feliz. Então ela se envolve muito com o problema dos que estão à sua volta. E isso é um gatilho aí para dores de coluna. Muito forte. Consequentemente, também a gente fala, às vezes, de menor tempo de autocuidado. Então, às vezes, ela trabalhou fazendo faxina na casa de alguém, chegou para cuidar dos filhos, fazer a janta, limpar a casa e o tempo para exercício físico. Isso, eu ia voltar um pouquinho antes ali ainda, e se a gente vai dar uma olhadinha lá, quando se fala um pouquinho em evolução da espécie, né, a mulher, ela gera o bebê, né? Quando ela gera o bebê, ela obrigatoriamente ela tem que ser mais neurótica, né? Porque para ela sobreviver naquele momento, durante anos e anos da nossa evolução, ela teria que ser mais preocupada, mais cuidadosa, mais zelosa. As que não eram, morriam. Por quê? Porque a mulher não consegue correr, a mulher não conseguia fugir, mal conseguia se alimentar. Então, o que acontece? As mulheres que eram mais neuróticas, mais preocupadas, elas sobreviveram. E essa carga genética nos acompanha aí, apesar das nossas facilidades aí do nosso dia a dia.
Outra coisa que a gente não citou, menopausa, né? Menopausa é mais um momento onde a gente tem essa baixa do estrogênio. O estrogênio, como a gente falou anteriormente, está relacionado ao controle de processos inflamatórios, está relacionado à sensibilização do sistema nervoso e está relacionado à densidade mineral óssea. Sim. Então, nos casos mais graves, existe até fraturas de corpo vertebral que pode predispor a dores de coluna e cronificação do problema. E não é tão incomum, né? Não é tão incomum. Esse tempo a gente falou aí da síndrome da caldequina, que era algo que precisaria de uma cirurgia, e mais, né? Nós aqui com 23 anos trabalhando com isso, 20 mil pacientes, não vimos. Agora, fratura de corpo vertebral é comum. E principalmente em mulher, né? Ou no homem tu não vê tanto. Talvez aí por causa desse outro fator que a gente acha que é super importante, a gente acha não, é super importante metabolicamente, que é o quê? O homem tem mais testosterona. Mais testosterona, a testosterona é responsável pelo desenvolvimento muscular e não só pelo desenvolvimento, como manutenção da massa muscular. Então o que acontece? Como o homem tem mais testosterona, ele tem mais músculos, mais oxigênio, mais nutriente, mais estabilização da articulação, e isso aí também acaba sendo um ponto de vantagem em relação a... A gente fala muito de capacidade física, né? Sim. E a testosterona, ela traz isso. Até indivíduos sedentários que fazem uso da testosterona diminui quantidade de gordura, ganha massa muscular. Então ele é um hormônio extremamente benéfico para o corpo masculino, e nas mulheres elas têm menor quantidade, mas no período da menopausa ali o negócio despenca ainda mais. E agora uma coisa que é engraçada, até não sei qual que é a tua experiência, Jesus, mas eu vejo que tem pacientes, mulheres, que falam assim, meu Deus, a melhor coisa do mundo foi eu ter entrado na menopausa. Porque são mulheres que sofriam um pouco, um TPM no ciclo menstrual ali, não ficavam bem. Melhor coisa. E tem mulheres que têm o contrário, né? Elas falam assim, meu Deus do céu, que inferno que virou minha vida. Sim. Tu ouve os dois relatos, né? Normalmente isso, mulheres que não tiveram muito problema nos períodos menstruais ao longo da vida, acho que elas não têm uma boa experiência na menopausa. Mulheres que tinham ciclos menstruais muito tumultuados, irregulares, dor, TPM mais intensa, quando chega a menopausa, elas dão graças a Deus. É uma bênção para essas mulheres. Fala lá, tu ia entrar no aspecto do biopsicossocial de quem se cuida mais, né? E aí? Pois é, quem se cuida mais, o homem ou a mulher? Pela nossa experiência aqui na clínica, tanto na fisioterapia, quanto no condicionamento físico, quanto no Pilates, o nosso público principal é o público feminino. Então a gente sabe que os homens, eles vão só nas últimas circunstâncias. O cara vem quando tá ruim. Ruim. Vem quando tá ruim. A mulher, quando ela começou a ficar um pouco mais desconfiada, viu que alguma coisa não tá certa, ela procura já para evitar aquele problema mal ao futuro. E geralmente quando ele vem arrastado por ela, porque ele não queria. Né? Então acontece isso também. Acha que não precisava, tá 1 mês e meio enchendo o saco em casa. Acha que não precisava. Temos mais alguma coisa? Não, acho que é isso. Né? Então, resumindo aqui, vamos fazer o resumo de hoje. Então, sim, as mulheres sentem mais dores na coluna do que os homens. O estrogênio, a gestação, a menopausa influenciam diretamente serotonina, relaxina, menos testosterona. Todos esses hormônios, eles influenciam bastante nisso. O estilo de vida, né? Lifestyle, então a mulher sempre mais preocupada, zelosa, cuidadosa com toda a família, com a casa. Isso leva a um aumento de estresse, de hipervigilância. Isso pode predispor aí ou surgimento, ou a manutenção, ou aumento das dores de coluna. E por fim, a gente fala da fisioterapia especializada, né? Quando precisar de um apoio externo, a fisioterapia especializada ela tem um papel muito importante, onde a gente pode ver a questão do sono, alimentação, exercício físico, ambiente, saúde mental, os 5 pilares aí de uma coluna forte. E aqui na clínica a gente trabalha também bastante com a fisioterapia pélvica, né? Saúde da mulher, muito forte, e isso realmente influencia bastante. Então, quem consegue experimentar esse tratamento
multifocal aí e com essa possibilidade de tratamento em saúde da mulher, vai notar que é muito diferente e o resultado em diminuição de dor é importante. E é engraçado que o Luiz falou ali sobre a síndrome da cauda equina, a gente está aqui há 23 anos, então ortopedia, nunca passamos por essa experiência de um paciente com síndrome da cauda equina. Eu estava assistindo a aula da Joana, que é fisioterapeuta pélvica aqui na clínica, e aí parece que é um negócio comum na vida deles. As incontinências, né, como elas trabalham com incontinência urinária, então não é incomum pacientes ali que passaram pela síndrome da cauda equina desenvolveram a incontinência urinária porque não foram manejadas, abordadas de uma forma urgente, que é a urgência que a gente fala, é uma bandeira vermelha, e acabaram ficando com incontinência urinária e fecal. Isso é uma rotina no campo de atuação da porque esses pacientes se acumulam ali, exatamente, né? Porque uma das consequências graves da cauda equina é isso, é perda de controle de esfíncter, né? Exatamente. E aí esse paciente depois vai tentar remediar na fisioterapia. Então o que é incomum para a gente, às vezes é comum para eles. Não o tratamento da síndrome da cauda equina, mas sim as disfunções que advêm em função da síndrome da cauda equina. Certo? Precisou de profissionais competentes nessa área, com uma visão multifocal, procura Ideal. Exatamente. E se quiser continuar se atualizando com informações baseadas em ciência, siga nos acompanhando nas redes sociais, nosso podcast no YouTube, Coluna Forte, podcast da Ideal Espaço Saúde. Grave esse nome, siga-nos e compartilhe. Um grande abraço e até a próxima. Um abraço.